Louvado seja o Senhor. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por essa sexta-feira. Não vou me estender muito porque a bateria de versículos são grande, então vamos começar em João 5,19. Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 30. Diz assim, Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Meu juiz é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Capítulo 7, 16 ao 18. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Capítulo 7, versículo 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. 9:12. Hebreus. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. 26 ao 28. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que guardam para a salvação. 10:2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? 10:11, para terminar. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. O versículo de orar ler está em Hebreus 9:26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Título da semana. Título da sexta-feira: a perfeita e eterna obra de redenção. Na parte final de Hebreus 1:3, lemos: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso quer dizer que o Filho se humilhou, se esvaziou, deixou sua glória do céu para se tornar um homem e fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu a Deus, Pai, e morreu na cruz para nos conceder o perdão dos nossos pecados e nos resgatar para Deus. Por isso, Deus o ressuscitou
e assim Jesus se tornou o autor da nossa salvação. Apesar de ter feito isso no tempo, tudo o que fez em carne, Jesus ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Hebreus 9,14. Isso quer dizer que toda a sua obra e realizações foram inseridas na eternidade e valerão para todo sempre. Em Apocalipse, lemos que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, parte B. No tempo, ele foi morto há 2000 anos, mas como tudo isso foi oferecido pelo Espírito Eterno, está disponível tanto na eternidade passada quanto na eternidade futura. Podemos entender agora as passagens no livro de Hebreus que afirmam que o Senhor realizou a redenção de uma vez por todas. Baseado nesse fato, ao olhar para o sangue de animais derramados durante o Antigo Testamento, Deus se lembrava da obra de redenção de Cristo, que já estava disponível na eternidade passada, porque havia sido oferecida por Jesus pelo Espírito Eterno. Por isso é que os pecados naquela época podiam ser cobertos, mas ainda não eram retirados. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam vez após vez os mesmos sacrifícios de animais, mas o pecado não era removido, apenas coberto. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. Quando Jesus morreu e derramou seu sangue, ele removeu de uma vez por todas nossos pecados. João Batista, assim que viu Jesus pela primeira vez, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João 1, capítulo 29, parte B. Aqui não lemos que cobre o pecado do mundo. Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira de uma vez por todas os nossos pecados. Querido irmão, você carrega alguma culpa pelo que fez no passado? Ainda sofre por erros e falhas cometidas? Creia, uma vez que se arrependeu e aplicou o sangue do Senhor em sua vida, Deus já não se lembra mais do que você fez, pois toda mancha de seu passado já foi retirada de uma vez por todas por nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Isso é simplesmente maravilhoso e libertador. Espero que você se sinta daqui para frente mais aliviado e leve. Não carregue suas falhas nas costas. Jesus já o aliviou deste peso. Não duvide, apenas creia. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Glória a Deus! Tudo o que Jesus fez é perfeito, não tem falha, e estamos sendo santificados por sua obra. Por isso, assim que concluiu sua obra, ele pôde assentar-se à destra de Deus, à direita da majestade nas alturas. A obra do Filho de Deus foi perfeita, porque ele estava integralmente vinculado e sob o comando do Pai. Ele nunca fazia algo que não tivesse origem no Pai. Mas ele, Jesus, lhe disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está em João 5,17. O Pai é a origem, é o comando. Se o Pai parar, o Filho para. Se o Pai trabalhar, o Filho trabalha. Essa é a relação entre o Pai e o Filho. O Filho não faz nada sozinho. Ele não fala nada por si mesmo, não tem sua própria doutrina, não tem seu próprio ensinamento, nem mesmo seu próprio julgamento, além de não procurar sua própria glória. É por esse caminho que devemos andar. Precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele vivia aqui na terra. Sejamos simples, em tudo obedeçamos o nosso Pai. Louvado seja o Senhor. Pergunta: qual a diferença entre os sacrifícios feitos pelos sacerdotes no Antigo Testamento e o sacrifício feito por Jesus? Ó Senhor Jesus, fico muito feliz, irmão e irmã, com as revelações que o Senhor ele tem dispensado para nós. Muito feliz mesmo. Quando a gente ouve falar sobre o Espírito Eterno, né? Como está em evidência agora, né? Como está em destaque
esse versículo que está lá em Hebreus 9,14, que a obra de Cristo foi oferecida pelo Espírito Eterno, Senhor Jesus. Quando a gente lembra do Antigo Testamento, né, tudo que a gente ouve sobre a questão da purificação no Antigo Testamento de pecados, que na verdade não purificava, apenas cobria os pecados, eu fico imaginando ali os sumos sacerdotes, os sacerdotes ali que levavam a mesma oferta por si e pelos outros todos os santos dias. E é interessante, quando a gente lê aqui no alimento diário, é que o sangue de bodes e de carneiros, de cordeiros, de bois, aquilo ali, na verdade, não pagava os pecados. Mas entenda, só de Deus lembrar que Jesus Cristo, a sua obra foi oferecida pelo Espírito Eterno, e quando essa oferta foi aceita por Deus, ela tem a eficácia de atuar tanto no passado, como no presente dos sacerdotes, como no futuro, como ali um círculo que não tem começo nem fim. Então, quando os sacerdotes, o sumo sacerdote, levava sangue de cordeiro, de animais mortos ali, na verdade, Deus ele se lembrava da obra do Filho. Ele não, naquele momento, ele não tinha como perdoar os pecados, mas encobria. Os pecados eram encobertos. Isso quer dizer que toda obra e realizações foram inseridas na eternidade e valerão para todos sempre. Que maravilha, irmãos! Senhor Jesus, no tempo, ele foi morto há 2000 anos, mas como tudo isso foi oferecido pelo Espírito Eterno, está disponível tanto na eternidade passada como na eternidade futura. Ó Senhor Jesus! Então, quando Jesus Cristo ele se ofereceu no tempo, a partir do momento em que você e eu cremos na obra, amados, tudo aquilo que nós cometemos no nosso passado, tudo aquilo, todas as mazelas, tudo aquilo que nos afastava do Deus vivo, aquilo foi apagado. Será que temos algum pecado que ainda vem nos acusar, nos fazer ficar para baixo, desencorajados? Ó Senhor Jesus! Irmãos, Jesus Cristo foi oferecido uma única vez e Deus aceitou a sua oferta perfeita e eterna. Agora, vou falar um pouco de obra. A obra do Filho de Deus foi perfeita porque estava integralmente vinculada e sob comando do Pai. Irmão, Jesus Cristo não fazia absolutamente nada se o Pai não ordenasse. É por isso que a obra é tão perfeita, porque tudo que Deus dizia, Jesus Cristo ia lá e cumpria. O Pai é a origem, é o comando. Se o Pai parar, o Filho para. Se o Pai andar, o Filho também anda. O Filho nunca fez nada sozinho. Será que Jesus Cristo é um bom modelo para mim e para você, amado irmão? É o melhor de todos os modelos. É por esse caminho que devemos andar, o caminho da obediência. Precisamos aprender como o Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele vivia aqui na terra. Oh, amados irmãos, que possamos ser simples e em tudo obedeçamos ao nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta dizia o seguinte: qual a diferença entre o sacrifício feito pelos sacerdotes do Antigo Testamento e o sacrifício feito por Jesus? Amados, é simples. É que os sacrifícios de antigamente não perdoavam pecados, apenas encobriam. Era como se eles lançassem uma nota promissória para Deus e que ela foi rasgada e paga uma vez que Jesus Cristo completou a sua obra perfeita aqui na terra. Amados irmãos, é para que nós possamos estar com o coração cheio de alegria nessa sexta-feira, crendo que não há pecado no mundo que seja superior à graça derramada em favor de mim e de você. Onde abundou a graça, aliás, onde abundou o pecado,
Superabundou a graça. Irmão, superabundou. Amém? Quando você se arrepende, o Senhor e reivindica o sangue, você está limpo. Entenda, não é encoberto, é limpo, é purificado. Portanto, irmãos, que a gente não caia nas acusações de Satanás e fique cabisbaixo. Reivindiquemos o sangue para que nós possamos prosseguir o caminho. Jesus é o Senhor.